Durante cerimônia de entrega de títulos definitivos de propriedade rural na cidade de Miracatu, em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre um processo em julgamento no Supremo Tribunal Federal que pode impactar toda a economia do país. Bolsonaro lembrou que o Brasil já tem o equivalente a uma região sudeste, demarcada como área indígena, e disse: o STF decide um processo conhecido como Novo Marco Temporal. Caso isso venha a ser aprovado, uma outra área equivalente à região sudeste será também demarcada como reserva indígena. Isso é o fim do agronegócio no Brasil. Isso é a certeza de que poderemos não ter mais a garantia da liberdade. A certeza de que a nossa economia, em grande parte calcada no agronegócio, sofrerá um duro golpe. O presidente afirmou: é fácil ser presidente da República? Não, mas entendo que isso é uma missão de Deus. Tenham certeza, vou cumprir esta missão até o último dia do meu mandato. Não será uma ação mentirosa, sem fundamentação, que vai me tirar de lá. Bolsonaro explicou como vem enfrentando o MST, entre outros movimentos, e libertando brasileiros. O presidente disse: pensar pelo Brasil, fazer a coisa certa ocupando aquela cadeira, é um caminho muito difícil. Tenham certeza de que não recuaremos, não aceitaremos pressões, venham de onde vierem. Enquanto eu tiver Deus e o povo ao meu lado, nós continuaremos à frente dos destinos da nossa nação. Antes de eu assumir a presidência, além da corrupção, havia invasões de terra do MST. Nada acontece por acaso. O que fizemos para evitar isso? A primeira coisa foi tirar dinheiro de ONGs que iam para o MST. Não tem dinheiro de vocês para o MST invadir terras. O que fazemos é cada vez mais distribuir títulos de terras. Vocês não estão mais subordinados, impelidos a cumprir ordens de pessoas que nunca pensaram em dar liberdade a vocês. O presidente lembrou: nós devemos nos preocupar com a liberdade, o bem maior de uma nação. Sem liberdade não há vida. Mais importante que a própria vida é a liberdade. Não podemos flertar com o socialismo, com o comunismo. Países que fizeram isso dificilmente voltam à democracia. Assistimos a Cuba, Venezuela e agora nossa querida Argentina em um caminho que parece que não terá mais retorno. Pretendo ficar horas na fronteira com a Venezuela e fazer uma live, mostrar a vocês como um regime escraviza um povo. Um regime adorado por grande parte da imprensa brasileira, a qual não tem coragem de mostrar isso. Mulheres grávidas com criança no colo atravessando a fronteira. Queremos isso para o Brasil? A Folha Política mostra há quase 10 anos fatos da política brasileira que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República, eleito democraticamente pela maioria da população. Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das câmaras municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu o apoio e o aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE, e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Para não alongar muito, já que uma senhora falou agora há pouco sobre reservas indígenas. Uma senhora falou alguma coisa sobre reserva indígena. Eu pergunto à senhora, o meu governo demarcou uma só terra de reserva indígena? Demarcou um só quilombola? Ampliou um parque nacional? Criou uma área de proteção ambiental? Até porque, hoje, mais de 60% do nosso território está demarcado com alguma coisa. Hoje, uma área equivalente à região sudeste, que pegamos aqui em São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo, já está demarcado como terra indígena. O Supremo Tribunal Federal decide um processo conhecido como novo marco temporal. Caso isso venha a ser aprovado, uma outra área equivalente à região sudeste será também demarcado como terra indígena. Isso é o fim do agronegócio no Brasil. Isso é a certeza que nós poderemos não ter mais a garantia alimentar. A certeza que a economia nossa, em grande parte calcada no agronegócio, sofrerá um duro golpe. É fácil ser presidente da República? Não é fácil ser prefeito. Quem dirá presidente da República? Mas entendo que isso é uma missão de Deus. E tenho certeza, eu vou cumprir essa missão até o último dia do meu mandato. Não será uma ação mentirosa, sem fundamentação, que vai me tirar de lá. Nós incomodamos muitos que roubaram a nação por décadas. O nosso governo é bem diferente dos demais. Estamos completando 3 anos sem corrupção em nosso governo. Até há pouco tempo, toda semana, tínhamos 2, 3 escândalos de corrupção. E deixo claro, se porventura aparecer corrupção em nosso governo, seremos os primeiros a colaborar na investigação e elucidação dos fatos. O nosso compromisso é com a verdade, é com a honestidade, é com o bem-estar de todos vocês. Dizer a vocês que pensar pelo Brasil, fazer a coisa certa, ocupando aquela minha cadeira, é um caminho muito difícil. Mas tenho certeza que nós não recuaremos, não aceitaremos pressões, venham de onde vier, porque enquanto eu estiver ao meu lado, Deus e o povo, nós continuaremos à frente dos destinos da nossa nação. Este evento aqui hoje parece para muitos que é pouco. Lembro do meu falecido pai. Ele foi ter a primeira casa dele, eu já com 30 anos de idade. Essas pessoas que estão recebendo a título aqui hoje, a gente sente no semblante deles a satisfação de ter um papel que é a prova de que aquela terra é dele. É saber o que ele trabalhar nela ficará para os seus filhos e netos. É uma carta de alforria, é a independência, é a liberdade dessa população. E dizer a vocês, há pouco tempo,
Antes de eu assumir a presidência, além de corrupção que era comum no Brasil, invasões de terra por parte do MST. Hoje vocês não ouvem mais falar nisso aí. Nada acontece por acaso. O que fizemos para evitar isso? Primeira coisa é tirar dinheiro de ONG que ia para o MST. Não tem dinheiro de vocês para MST invadir terra. O que mais tem? O que mais fizemos? Esse trabalho, junto com o Geraldo do INCRA, de cada vez mais distribuir títulos de terra para vocês. Vocês agora não estão mais subordinados ou impelidos a cumprir ordens de pessoas que nunca pensaram em dar liberdade para vocês. O que mais também? A arma de fogo. Respeito a opinião de qualquer um aqui que seja contra ou a favor da arma de fogo. Mas o que acontecia comigo no Brasil? Que somente os marginais, os bandidos é que tinham arma de fogo. E nosso governo não pôde alterar a lei como queria, mas alteramos decretos e portarias, de modo que a arma de fogo passou a ser uma realidade entre nós. No dia 11, em Brasília, o bispo disse, no dia 11, que pátria amada não é pátria armada. Respeito a opinião dele. Somente no dia seguinte, quando estive em Brasília, estive em Aparecida, a imprensa especial, o Globo, disse que ele falou isso. Disse que ele teria falado isso no dia 12. Ele não falou. Ele é uma pessoa educada. Não iríamos discutir abertamente ali, até porque eu não tinha microfone, não tinha como discutir, era apenas dele, esse assunto. Respeito os bispos, respeito a todos que têm uma posição diferente da minha. Não é porque quando eu não quero uma coisa, eu acho que ninguém pode ter o direito de querê-la. Nós devemos nos preocupar com a nossa liberdade, o bem maior de uma nação. Sem liberdade, não há vida. Mais importante que a própria vida é a liberdade. Não podemos flertar com o socialismo, com o comunismo. Que países que fizeram isso dificilmente voltam à democracia. Assistimos aí Cuba, Venezuela e agora estamos vendo a nossa querida Argentina enveredar por um caminho que parece que poderá não ter mais retorno. No próximo mês estarei em Pacaraima, Roraima. Pretendo ficar umas 2 horas na fronteira com a Venezuela, vendo o povo fugindo do regime ditatorial de Chávez e de Maduro. E quero mostrar a vocês, assisto essa live, que seja 10 minutos dela. Eu quero mostrar como o regime escraviza um povo. Um regime adorado por grande parte da imprensa brasileira, que não tem coragem de mostrar isso daí. A maioria das pessoas, centenas de pessoas que adentram o Brasil por Pacaraima, são mulheres, muitas grávidas, outras com criança no colo ou puxando pelas mãos, com uma trouxa de roupa na cabeça, uma mala em outra mão, que são mineradas ao longo de todo o percurso que fazem. Muitas obrigadas a se prostituírem para poder alimentar os seus filhos. E eu pergunto, queremos isso para o Brasil? E eu vou agora puxar por um versículo bíblico, que nós devemos nos preocupar com isso. Diz lá: por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Não podemos aceitar o discurso fácil da esquerda, daqueles canalhas que há pouco tempo estavam sentados na cadeira presidencial, mas organizaram
o maior grupo criminoso da história do mundo, onde roubaram quase tudo de nossa nação por um projeto de poder. E alguns querem reconduzir a cadeira presidencial, exatamente esse que colocou o Brasil numa situação bastante complicada, como aquela que encontrei em janeiro de 2019. Peguei um Brasil arrasado, ética, moral e economicamente. Eu pergunto a vocês, vocês querem a volta para o Ministério da Educação do Haddad, que lá ficou por 12 anos? Vocês querem a volta da ideologia de gênero para os nossos filhos? Tem hoje na educação o senhor Milton, evangélico aqui de Santos. Faz um excelente trabalho, mas não é fácil mudar os rumos de um transatlântico. Mas a gente vai mudando devagar, vai dando esperança para vocês. Como, por exemplo, quem não gosta do ministro Tarcísio da Infraestrutura? Um homem extremamente competente, que faz um trabalho fantástico naquele ministério, mesmo com poucos recursos. Governador! Se vocês querem ele governador de São Paulo, se vocês querem o Tarcísio na política, peçam por ele. Não sei qual o destino dele. O que eu tenho certeza é que ele é um excepcional ministro na infraestrutura. Não podemos comparar o Tarcísio, a Tereza Cristina ou qualquer outro ministro nosso com ministros que nos antecederam. Fica muito difícil a comparação. Quem é político aqui bem sabe que para formar até mesmo um secretariado, né, prefeito? Você tem pressões. Imagine para formar um ministério. Não aceitamos pressões. Fizemos um ministério com aquilo de melhor nós tínhamos no momento. E estamos dando satisfação a todos vocês.